Opa, vamos fazer mais uma questão da prova do Enem 2020. Questãozinha sobre biotecnologia. Vem fazer comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo. Revisando o conteúdo de biologia, tá, gente? Essa matéria maravilhosa. Pessoal, essa questão que a gente vai fazer agora é uma questão sobre biotecnologia que caiu na prova do Enem 2020. Questão de número 7, onde nós vamos revisar alguns conceitos importantes desse conteúdo, especificamente, biotecnologia. Vamos ver o que a questão trouxe pra gente. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Pois bem, pessoal, o enunciado dessa questão é de fundamental importância para que a gente entenda o que está sendo aplicado aí na situação. É interessante, tá, pessoal, que esse tópico já foi abordado em outro momento na prova do Enem. Quando uma questão na prova do Enem falou da inserção do gene para a produção da insulina, especificamente em bactérias. Eu sei que a história é um pouco diferente. O gene foi introduzido na bactéria. Mas olha, pessoal, qual o objetivo? Produção de insulina com interesse farmacológico, especificamente. Então, a gente pega o gene humano e insere numa bactéria. A bactéria não precisa desse gene. A mesma coisa aí, tá, gente? A planta não precisa de um gene para prevenir a AIDS nela. A planta não pega essa doença. Entendeu a ideia? A AIDS é uma doença que afeta seres humanos. Então, está sendo inserido um gene na planta que produz uma substância de interesse humano, não para a planta melhorar, no caso, a sua vida, não para a planta combater algum tipo de praga, entendeu? Mas olha que coisa interessante, gente, a introdução de um gene de outra espécie que está sendo inserido na planta, com o objetivo de obtenção de algum produto de interesse farmacológico, como o próprio texto trouxe, tá bom? Gente, isso aí nada mais é do que a produção de transgênicos. O que são organismos transgênicos? São aqueles organismos que recebem e incorporam o gene de outra espécie. A transgenia, tá, gente, consiste na produção de transgênicos. E normalmente em ciência a gente gera transgênicos com o objetivo de produzir alguma substância de interesse. Beleza? Então, gente, só confirmando aí para vocês, a técnica descrita na questão é a técnica de produção de transgênico. Talvez a palavra transgenia que apareceu aí nas alternativas tenha complicado um pouco a vida do aluno. Se você se complicou com essa palavra transgenia, né, e não associou a transgênico, pode deixar o comentário aí pra gente nos nossos comentários. Se você teve alguma dúvida relacionada a essa questão, depois que eu explicar, obviamente, cada um dos conceitos, deixa o comentário aí que a gente vai explicar para vocês aqui, tá bom? Pessoal, vamos olhar as alternativas. Ele diz assim, ó, a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de hibridismo. Gente, a gente produz organismos híbridos quando a gente cruza uma espécie com outra diferente. O resultado do cruzamento de duas espécies diferentes forma um organismo híbrido. Não foi o caso, a questão não disse que cruzou uma espécie de planta com outra espécie de planta, não. O texto foi muito claro em dizer que foi inserido um gene numa planta, tá? Então não foi cruzamento entre plantas. Então isso aí não é híbrido. Pode descartar a letra A. Letra B, transgenia, é a resposta da questão, produção de transgênico. Letra C, conjugação. Conjugação, gente, normalmente é um termo que a gente aplica para a reprodução sexuada de seres unicelulares. Quando há, no caso, troca, ou passagem de material genético de uma espécie para outra, tá? Ou então troca, depende do ser unicelular que está sendo observado. É um tipo de reprodução sexuada, não entraria aí no caso
dessa questão, tá bom? Letra D diz assim, terapia gênica. Alguns alunos ficaram em dúvida com relação à terapia gênica. Pessoal, na terapia gênica, a gente normalmente insere um gene, digamos assim, e esse gene, ele vai ser um gene saudável, na tentativa de cobrir, no caso, naquele paciente, a deficiência de alguma substância. Vamos supor, o paciente tem deficiência, só uma ideia, tá? O paciente tem deficiência na produção de insulina. Aí insere-se no indivíduo o gene para a produção da insulina. Só uma ideia, isso aqui é só uma suposição, tá? Então a gente insere no organismo genes, digamos assim, saudáveis ou ativos para a produção de alguma substância com o intuito de terapia, com o intuito terapêutico para aquele indivíduo. Pode ser um ser humano, pode ser uma planta também, mas de qualquer forma você vai tratar alguma deficiência com a introdução de gene no organismo. Nesse caso aí, tá, gente, claramente esse gene que foi inserido não tem o objetivo de curar a planta ou fazer com que a planta produza alguma substância que falte para ela. Então, nesse caso aí, seria, no caso, não seria uma terapia gênica, seria uma transgenia especificamente. Alguns alunos ficaram em dúvida especificamente com essa ideia de terapia gênica, tá bom? Letra E diz assim, melhoramento genético. Gente, o melhoramento genético a gente pode obter, por exemplo, cruzando plantas com características que a gente deseja. Então, eu pego uma planta com a característica que eu desejo e cruzo com outra que tem outra característica interessante também, só que da mesma espécie, tá? E eu vou observando os descendentes, até aparecer um descendente que tem as características que eu desejo. Tá bom? Então isso é um melhoramento genético, você não precisa nem ter manipulação genética em laboratório para fazer um melhoramento genético. Você pode fazer só com cruzamentos entre espécies e análise dos descendentes, tá? Pois bem, pessoal, essa foi a resolução da questão de número 7 da nossa lista de número 33, prova do Enem 2020. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Não esquece de deixar um comentário aqui no nosso canal, tá, gente? Esses comentários são super importantes para fazer com que o canal da gente cresça cada vez mais, tá bom? Me sigam nas redes sociais, @Gianbrito. Vamos juntos estudando, eu e você, no projeto A Sua Aprovação. Um grande abraço para todos e até a próxima.